Boa noite, irmãos. É uma alegria muito grande voltar a esta igreja e poder rever irmãos queridos, compartilhar também com todos um pouquinho da palavra de Deus e agradecer já reverendo Augustus pela oportunidade de poder compartilhar com os irmãos a palavra nesse momento. Rosa e eu estamos muito felizes de voltar aqui, consideramos aqui a nossa casa e os irmãos, os nossos irmãos do coração. E para nossa edificação nessa noite eu gostaria de compartilhar o texto de Filipenses capítulo 4, os versículos 4 a 9. Carta de Paulo aos Filipenses 4 a 9. Diz a palavra: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente digo, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, porque perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Amém. O trabalho missionário da nossa igreja, especialmente na Europa, não enfatiza de forma alguma a formação de comunidades de brasileiros. Nós queremos trabalhar e tentamos fazê-lo com toda a população dos diversos países onde as nossas equipes de missionários estão. Entretanto, há uma história que eu gostaria de contar brevemente. Poucos dias atrás, uma senhora brasileira que mora com sua família numa pequena cidade da França, entra em contato com a Rosa, através do Facebook, se apresentando, depois liga lá para casa, conversa um pouco e nos conta a seguinte história: seu filho mais velho começou a sentir uma ânsia pelo sobrenatural, pelo espiritual, começou a ler, a buscar, a procurar pessoas e se enfiou pela linha do espiritismo por um tempo, não encontrou satisfação naquilo, conheceu budismo e outras religiões orientais, também não encontrou paz nem satisfação naquilo, começou a procurar na internet, YouTube e Google, por mensagens cristãs, e encontrou uma série de mensagens gravadas de pastores da nossa igreja, vários pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil, inclusive do reverendo Augustus. Começou a ouvir essas mensagens e pouco a pouco foi se convencendo do Evangelho de Cristo. O Evangelho foi tomando espaço na sua vida. E ele disse que um dia estava convertido. Não havia missionário perto, não havia pastor por perto, mas ele conheceu o Evangelho através desses veículos. Evangelizou seu pai, sua mãe, suas duas irmãs, todos com o coração rendido a Cristo. E nos procurou. Queriam uma igreja. Encontraram nas cidades vizinhas
Algumas igrejas, mas de linhas um pouco estranhas, não convencia muito. Queria uma igreja presbiteriana e nos procurou. Existe alguma igreja presbiteriana aqui perto de onde moramos? Entrei em contato com os nossos companheiros ali na França, alguns pastores franceses, e perguntei, expliquei a situação e perguntei: existe alguma igreja ali naquela região? Procuraram, demoraram umas 2 semanas em responder. Quando responderam, me disseram: bom, a igreja presbiteriana mais próxima está na cidade tal, aproximadamente 380 quilômetros de onde eles estão. O que eu faço com eles? O que eles fazem? O que nós podemos fazer por eles? Como ajudá-los a seguir firmes na doutrina de Cristo, na doutrina da Palavra de Deus, crescendo na fé e levando o Evangelho também a outras pessoas? Sozinhos, sem outros irmãos, sem uma comunidade, só aquela família. Uma família que Deus colocou, resgatou e colocou naquele lugar com um desejo muito grande de servir a Cristo, de levar o Evangelho a outros, sem nenhuma comunidade por perto. E faz tempo que eu estou pensando nessa história e em como isso deve ser usado por Deus nas nossas vidas, nas nossas igrejas, inclusive nas nossas igrejas aqui no Brasil. E pensando um pouco sobre esse texto, eu creio que parte do que podemos ajudar aqueles 5 irmãos numa cidade do interior da França é a encontrar caminhos para uma vida de fidelidade a Cristo, mas de serviço em sua obra, de compromisso com sua palavra e de responsabilidade missionária ao mesmo tempo. E eu pensei muito nesse texto ultimamente. Creio que Paulo, aqui nesse texto, nos ajuda a encontrar, ou nos dá algumas exortações para uma vida missionária, para uma vida de fidelidade a Cristo e de compromisso com a obra de Cristo. Ele começa com um parágrafo muito interessante, em que ele faz uma série de exortações aos irmãos da igreja de Filipos, aqui o texto que nós lemos. São exortações variadas, mas eu creio que todas estão vinculadas ao tema da maturidade cristã, da maturidade na fé cristã, da constante busca de crescimento e do consequente compromisso e envolvimento missionário, porque esse já é um tema que Paulo vem trabalhando desde o capítulo 3, parágrafo anterior, aí, começando do versículo 15, depois os irmãos podem olhar. Mas focalizando um pouco o texto que nós lemos, creio que essa ideia da maturidade na vida cristã nos empurra para uma vida de compromisso missionário, nos exorta a uma vida de missão. Quais seriam essas exortações de Paulo? Para que cada um de nós estejamos aqui com os nossos negócios e trabalhos e estudos, ou estejamos do outro lado do planeta, também com os nossos ministérios, trabalhos e atividades. Quais seriam as exortações de Paulo para uma vida comprometida com Cristo e com sua missão? Aqui nesse texto, queria sugerir algumas. A primeira delas, versículo 4, se os irmãos estiverem com a Bíblia aberta, poderão acompanhar. Paulo nos exorta a alegria e a graça como fundamentos para essa vida com Deus. As perspectivas que o ser humano tem de si mesmo e também do mundo sempre estão marcadas pela sua própria natureza pecadora, proporcionando-lhe, assim, diretrizes, conclusões e até mesmo uma cosmovisão comprometida com essa natureza pecadora, que o leva a agir e a decidir. Isso é o natural nosso, Isso é a plataforma sobre a qual todos os seres humanos caminhamos.
Mas, por outro lado, Paulo nos apresenta uma perspectiva completamente nova em relação ao ser humano, em relação ao ser humano pecador. Ele nos fala da perspectiva da alegria e da graça. Duas palavras muito próximas, muito vinculadas aqui nesse texto. Palavras que representam uma ação imperativa de Deus na vida dos cristãos. Palavra que nos leva a olhar para dentro de nós mesmos e encontrar em nós a ação de Cristo nas nossas vidas, nos dando razão para a nossa fé e nos dando referenciais divinos que devem nos orientar. Não encontramos alegria e graça nas nossas próprias dimensões humanas de vida, de jeito nenhum. A alegria verdadeira e a graça estão baseadas somente no Senhor. Deus mesmo, em sua pessoa e obra, Deus é a fonte de toda a alegria e graça nas nossas vidas. Por isso a perspectiva que pela qual devemos encarar o mundo, encarar a nós mesmos, proposta por Paulo, é uma perspectiva do reinado e da ação redentora de Deus na nossa vida. É importante observar que a extensão da vida que recebemos de Deus, essa alegria e essa graça, é muito grande, é muito abrangente. Segundo o apóstolo, a ação imperativa da alegria de Deus e de sua graça, por parte do cristão, deve estender-se a todo o tempo. Se os irmãos olharem o versículo, vão encontrar essa expressão aí. Todo o tempo. Quando é que devemos nos alegrar no Senhor? De vez em quando? Não, todo o tempo. Quando as coisas estão dentro do que planejamos? Não, a todo o tempo. Isso inclui, naturalmente, tudo que compreende o nosso tempo, tudo que fazemos ao longo de todo o nosso tempo de vida, a forma como nós pensamos, a forma como nós decidimos. Paulo nos mostra que todos os aspectos e dimensões da nossa vida, sejam os aspectos pessoais, familiares, sociais, profissionais, inclusive religioso, são aspectos que devem ser vividos intensamente pelo prisma dessa espiritualidade marcada pela graça de Cristo que nos transforma, que nos invade, que nos dá essa alegria. Obviamente, compreender e viver a vida pela perspectiva da alegria e da graça de Deus tem implicações muito sérias e profundas para a missão. Nesse sentido, a alegria e a graça em nossas vidas representam em si mesmas tanto uma evidência clara da presença redentora de Deus em cada um de nós, somos assim, portanto, testemunhas vivas do que Deus faz, como também uma proclamação permanente dessa salvação de Cristo às outras pessoas. Quando nos olham, elas devem encontrar a graça de Cristo e não a nossa própria pessoa e natureza. A forma graciosa e alegre, reflexos da redenção de Deus, que determina os nossos conceitos e os nossos raciocínios e que dirigem as nossas decisões e escolhas e que orienta nossos sonhos e nossos alvos e que normatiza os nossos relacionamentos sociais e profissionais e que renova permanentemente a nossa comunhão com Deus e a nossa ação ministerial no mundo, é, por si só, uma poderosa presença missionária na sociedade. Mas creio que se passarmos ao versículo 5, podemos encontrar uma outra exortação de Paulo para uma vida de missão, para uma vida com Deus e uma vida missionária. Não apenas a alegria e a graça, mas também a amabilidade. Ser amáveis. Paulo nos exorta a essa amabilidade. Ser amável com as pessoas é um reflexo da graça e do crescimento que recebemos diariamente de Deus. Não deve servir só como uma técnica de venda nos shoppings. Tem que refletir a nossa busca por um relacionamento concreto com o ser humano, com as demais pessoas, como reflexo do crescimento espiritual
do nosso desejo de não vivermos acomodados com o que cremos ser suficiente para as nossas vidas e com um processo constante de transformação do nosso ser proporcionado pela graça de Deus. A amabilidade se baseia no fato de que todos nós, seres humanos, fomos criados por Deus, à sua imagem e semelhança, e se baseia no fato de que Ele é supremo e justo juiz sobre todos nós. Quanto a ser juiz, notamos como Paulo conclui o verso. Ele diz: perto está o Senhor. Dessa forma, entendemos que todos os seres humanos recebem de Deus uma dignidade que lhes é intrínseca, razão pela qual devem ser tratados com respeito, com dignidade, com amabilidade. Essa amabilidade é um traço do comportamento cristão que deve ser conhecido, diz o texto, de todos os seres humanos. Há dois elementos importantes aqui. O primeiro deles é que a amabilidade deve ser considerada como uma ação permanente e deliberada do cristão. Ser conhecida a amabilidade cristã é uma exigência do nosso comportamento. Dessa forma, a amabilidade e o respeito assumem um significativo papel evangelizador e missionário, porque testemunhamos o Evangelho e a graça de Cristo através da forma como nos comportamos com as demais pessoas, como nos relacionamos com elas e como as tratamos. Sua intenção, portanto, é uma intenção evangelizadora. O segundo aspecto que eu quero mencionar é que a amabilidade deve ser dirigida a todos os homens, diz o texto. Homens, termo considerado implícito aqui pelos nossos tradutores, não foi traduzido, mas está presente aí. A presença da palavra homens, ou seres humanos, é muito importante aqui no texto. Indica com clareza que a amabilidade e o respeito dos cristãos nos seus relacionamentos deve estender-se necessariamente a todo mundo, a todas as pessoas, sem distinção. Todos são alvos dessa atitude cristã nossa, que tem como intenção a evangelização. Nesse sentido, tanto a intenção como agora a extensão da amabilidade são visivelmente missionários, porque se estendem a todos os seres humanos. Mas aqui nesse versículo ainda temos que mencionar essa expressão final, versículo 5, que destaca uma dimensão escatológica do juízo de Deus, brevemente mencionada, mas a afirmação de que o Senhor está perto indica também a presença de Deus como juiz, qualificando as ações e o comportamento do seu povo. A presença justa de Deus ao nosso lado e também ao lado de toda a humanidade nos leva, portanto, a agir com esse respeito e com essa amabilidade, considerando todos os demais dignos em si mesmos, como seres humanos e merecedores de ouvir a mensagem do Evangelho de Cristo. Mas vamos para o versículo 6, onde o apóstolo Paulo nos exorta a uma vida de oração. Se queremos seguir o caminho da fidelidade a Cristo, do compromisso com a sua missão, temos que caminhar esse caminho de uma vida de oração, uma vida de oração. Precisamos entender o que Paulo diz sobre a oração, à luz do contexto da vida daqueles irmãos lá de Filipos. Tratava-se de uma igreja composta por muitas pessoas com poucos recursos, incluindo vários escravos naquela época, o que indica que aqueles irmãos padeciam necessidades físicas e econômicas, ainda que tenham, a gente lendo o texto da carta, vemos que eles levantaram uma generosa oferta para a manutenção do apóstolo quando estava preso em Roma e também em outras ocasiões, mas vemos que era uma igreja com pessoas que padeciam necessidades, mas que ainda assim
a sua exortação à oração era uma exortação ligada a esse caráter especial apresentado pelo apóstolo. Isso é importante. Eles oravam e eles apresentavam a Deus as suas necessidades, é o que nós lemos no versículo 7. E não faltavam necessidades para os filipenses, porque nós sabemos do contexto em que viviam. Eles tinham bastante necessidades, mas com base nessa vida de oração recomendada por Paulo, que era uma vida que eles levavam a sério, eles também assumiam compromissos sérios com aquela missão de Paulo. Então, a exortação que Paulo faz à oração assume um caráter especial apresentado pelo apóstolo em 3 dimensões. A primeira delas é que a oração cobra um sentido novo quando é feita no contexto de dar e ofertar, também no contexto de dar e receber. Os filipenses precisavam orar pelas suas necessidades diárias de subsistência real, à luz da sua necessidade também real de repartir, contribuir e ofertar de seus parcos recursos. Isso está no pano de fundo do versículo. Nessa dimensão do exercício da fé, a oração se torna um necessário elemento de espiritualidade contra a nossa própria avareza pessoal. Sejamos ricos ou esfomeados, tanto faz, a avareza pessoal é parte do pecado humano. E essa vida de oração é um elemento essencial na busca do crescimento e da maturidade na nossa relação com Deus e com as pessoas, e na nossa relação com a missão restauradora de Deus entre os seres humanos. Orar nesse contexto é assumir um compromisso sério e missionário com a constante busca de Deus pelo ser humano. Trata-se de uma oração que expressa essa graça redentora e o nosso envolvimento com ela. A segunda dimensão é que a oração se coloca contra a nossa ansiedade pessoal. Podemos crescer e amadurecer na nossa permanente luta contra a ansiedade pelas coisas físicas e materiais que precisamos ou queremos. Podemos sim crescer e amadurecer na nossa permanente luta contra o nosso próprio pecado. Isso nos lembra claramente as palavras de Cristo em Mateus 6, quando ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e essas outras coisas todas serão acrescentadas. Quando oramos e nos comprometemos com o alívio da necessidade dos demais, a exemplo dos filipenses, a partir dos nossos muitos ou poucos recursos pessoais, então crescemos na nossa luta contra a ansiedade corrosiva e amadurecemos dia a dia nossa fé e nossa confiança em Deus. Terceira dimensão da vida de oração aqui é o ato de orar em si mesmo. O apóstolo exorta os filipenses a tornar conhecidas diante de Deus todas as suas petições, todas as suas necessidades, todas as coisas. Apresentem a Deus todos os seus pedidos. Orar por nossas necessidades, obviamente, é também um ato importante de espiritualidade e de crescimento na fé, de amadurecimento da nossa fé. Mas à luz desse contexto apresentado, entendemos que as nossas demandas e pedidos, que são considerados legítimos por Deus e também por nós, têm que se encaixar dentro desse contexto mais amplo da vida de oração. Por isso devemos apresentá-los a Deus em oração, diz o texto, em súplicas, petições e com profunda gratidão. Orar, pedir e agradecer são elementos que estão unidos entre si e que compõem o exercício de uma fé crescente e madura. Diante dessa exortação do apóstolo Paulo à oração, creio que é importante
reavaliar e redimensionar, cada um de nós, né, a nossa própria vida de oração e as consequências práticas da nossa própria vida de oração, o que torna, eu creio, inevitável que a nossa vida de oração nos leve a uma vida de missão, a exemplo da história dos filipenses. Versículo 7, seguindo o texto, vemos que Paulo também nos exorta a uma busca constante de renovação pessoal. Esse versículo, na verdade, versículo 7, 8 e 9, né? O versículo 7, ele nos serve de introdução para o que Paulo continuará dizendo nos versículos 8 e 9. Na verdade, nós temos uma só exortação que ocupa esses 3 versículos 7, 8 e 9, mas uma só exortação dividida em 2 abordagens. Uma primeira abordagem, que é uma breve introdução ao conceito da paz de Deus, e segunda, uma exortação a que devemos seguir em relação a essa paz de Deus na nossa vida. Então, nesse versículo 7, inicialmente, vemos esse conceito de paz. O que é paz? De acordo com o apóstolo, paz não é aquele sentimento de tranquilidade que nós temos quando levantamos de manhã num feriado, sabemos que não nos falta nada, nem recursos, a geladeira está cheia, a saúde está ok, e vamos passar um dia relaxados com a nossa família e com alguns amigos e coisas assim. Essa tranquilidade de que tudo acontece conforme o nosso planejamento não é paz. Não é, pelo menos não é a paz a que o apóstolo Paulo se refere. Para o Paulo, na verdade, paz é uma realidade concreta que devemos, ou melhor, que recebemos diretamente de Deus. Nós não construímos a paz. Deus nos dá essa paz. Portanto, ele não se refere a esse sentimento humano de bem-estar e de tranquilidade. Paulo se refere à paz como o fim da guerra, como a trégua, como o ponto final em um relacionamento de inimizade eterna que havia entre nós e Deus. Paz, para o apóstolo Paulo, é sinônimo de reconciliação, é sinônimo de aproximação entre Deus e o ser humano, por meio de Cristo, porque foi Cristo que rompeu com a separação existente entre ambos. Ele tomou todas as iniciativas. Então, nesse sentido, diz Paulo, Efésios capítulo 2, versículos 11 a 18, nós temos um texto lindíssimo, onde Paulo descreve melhor esse conceito de paz. Ele diz: Cristo é a nossa paz. Paz é um termo que se refere, então, à obra de Cristo que coloca fim à inimizade, à guerra entre nós e Deus, entre o homem pecador e Deus, e a consequente harmonia restaurada entre Deus e o homem pela obra de Cristo. Trata-se, portanto, de um conceito redentor, não de uma tranquilidade e bem-estar pessoal. Essa paz tem a ver com a redenção que Cristo produziu por nós. Portanto, poderia sugerir a expressão paz-redenção, que representa essa nova estrutura de vida que recebemos de Cristo e que tem um valor muito superior e excede de forma completa a toda a nossa estrutura de vida humana. O que diz o texto? Voltando para Filipenses: excede e é superior ao nosso entendimento, à nossa mente, aos nossos pensamentos, à nossa razão, é superior às nossas atitudes, às nossas intenções e aos nossos propósitos. A obra redentora de Cristo, ou seja, a paz de Deus, guarda todo o nosso ser, guarda o nosso coração, a nossa mente, as nossas intenções e desejos,
toda a nossa vida. O que significa isso? Obviamente significa que essa paz e redenção de Cristo tem uma ação completa em todo o nosso ser, né? Atinge todas as faculdades humanas. Por sua obra, Cristo nos propõe novos padrões de pensamento, de sentimentos, de desejos. A paz de Cristo nos guarda até de nós mesmos e da forma como encaramos e nos relacionamos com a vida, bem como nos transforma à luz dos valores do reino de Deus. Essa exortação apostólica nos leva a buscar constantemente essa transformação proposta pelo Deus da paz, por Cristo, que é a nossa paz. Trata-se de uma exortação que nos faz olhar para dentro de nós mesmos e para a forma como nos comportamos e nos relacionamos com os demais. Nesse sentido, ao pensar, e aí seguimos um pouco os versículos, né, que vêm logo o 8 e o 9, ao pensar, ao sentir e ao querer de conformidade com essa paz e essa redenção transformadora, Deus nos leva a nos comportar missionariamente com todos os demais, em todas as dimensões possíveis das nossas vidas. Uma vida em constante processo de transformação pela paz de Deus é uma vida significativamente missionária. Mas entrando especificamente agora no versículo 8, que seria já dando início à parte final dessa exortação paulina, vemos que essa vida dirigida pela paz de Deus é também uma vida, obviamente, dirigida pelos padrões de Deus. Seria outra forma de dizer a mesma coisa. Normalmente esse verso é utilizado por nós cristãos como uma espécie de amuleto, né, para nos protegermos de pensamentos impuros e pecaminosos. Não sei se, eu me lembro na adolescência, a gente decorava esse versículo 8 e o pessoal falava, não, se vier algum pensamento, alguma vontade de bater em alguém, fazer qualquer coisa errada, recita esse texto, ele vai te limpar, né, se você recitá-lo. Na verdade, não é bem um amuleto. Ao vê-lo de uma forma mais ampla, nós encontramos nessas palavras uma exortação significativa que contribui para o nosso crescimento, para o amadurecimento da fé. Nos deparamos com um padrão de pensamento, com uma estrutura de raciocínio que deve normatizar o nosso procedimento no mundo. Nesse sentido, a nossa forma de pensar, que é o que tem a ver com o texto, a nossa forma de considerar as coisas, de refletir acerca de tudo, inclusive de nós, da sociedade, do mundo, etc., deve estar fundamentada pelos princípios e pelos valores que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui. Em outras palavras, os elementos mencionados aqui nesse verso formam a base para a nossa compreensão cristã do mundo, para o nosso comportamento dentro desse mundo. Nesse sentido, estes elementos sustentam o nosso relacionamento com o mundo e a nossa missão dentro desse mundo. Paulo é muito objetivo ao descrever os elementos que formam a base da nossa compreensão, do nosso comportamento e da nossa missão no mundo. Segundo ele, trata-se da totalidade daquilo que for verdadeiro, honesto, real, nobre, sério, de bom caráter, respeitável, correto e justo, puro e santo, amável, de boa fama, de moral e bondade excelentes e digno de louvor. Elementos que estão em completa integração entre si, compondo a integridade e a totalidade da nossa forma de pensar e de agir neste mundo. Na verdade, a proposta do apóstolo Paulo, ela é transformadora da nossa cosmovisão e nos leva a um relacionamento crescente e renovado com a sociedade humana. Isso é missão, não é muito mais nem muito menos. Isso é missão. Apresenta ao mundo, de fato, uma comunidade, uma igreja ou uma família mais ou menos perdida no interior de um país,
com uma igreja mais próxima a quase 400 quilômetros da sua casa, mas apresenta ao mundo uma comunidade, grande ou pequena, que demonstra o Evangelho Redentor de Cristo pela forma como entende, se comporta e se relaciona com a sociedade. Vamos para o versículo 9, que é mais ou menos já a conclusão desse raciocínio, onde a prática permanente do discipulado deve ser considerada como uma exortação de Paulo para essa vida com Deus e com a missão de Deus. Há uma ligação aqui entre o versículo 8 e 9, está bem claro. Versículo 8, vemos Paulo nos apresentando essa série de elementos que compõem os fundamentos da nossa compreensão e comportamento na sociedade, levando-nos a um novo padrão de vida, de posicionamento comunitários como igreja no mundo. Esses dois versículos se completam perfeitamente. Se completa de forma significativa porque no versículo 9 inicia com uma clara determinação do apóstolo de que devemos praticar. Se ele antes, no 8, disse, vocês devem pensar dentro desses padrões definidos de valores do reino de Deus, agora, versículo 9, vocês devem praticar todas essas coisas que aprendemos a viver como discípulos, que recebemos e aprendemos, que ouvimos e que percebemos, que entendemos e que reconhecemos na própria vida de Paulo e dos outros apóstolos. Sabemos que estes verbos, tanto o pensar, do versículo 8, e o praticar, do versículo 9, implicam em ações que já estão realizadas, que estão no fundamento das nossas vidas, que servem como base para a nossa prática diária de uma vida cristã comprometida com a nossa presença evangelizadora no mundo. Nesse sentido, versículo 8, notamos que no versículo 8, Paulo diz que devemos pensar e considerar atentamente algumas coisas, para que então possamos praticar e viver. O conceito da missão e a prática da missão, inevitavelmente, passa por esse caminho. O que nós temos aqui, está muito claro que nós temos aqui. A vida e a missão dos discípulos de Cristo hoje se fundamentam no aprendizado que esses discípulos de Cristo hoje receberam no passado, receberam dos apóstolos e dos profetas, receberam por meio das Escrituras Sagradas. Portanto, o discipulado é permanente. O aprendizado com os nossos mestres do passado, com a palavra de Deus, é um aprendizado constante. Esse discipulado não acaba nunca. E deve ser encarado como uma prática constante na vida de todos os discípulos de Cristo, porque é uma prática que nos leva à evangelização. Tanto nos leva que o eixo central da grande comissão não é ir. O eixo central da grande comissão é discipular, O discipulado precisa ser vivido como um elemento central e imprescindível para o exercício da missão. Esteja ela envolvida com as atividades que sejam, seja plantar igreja, qualquer atividade e projeto missionário, o discipulado, a reciclagem com a palavra de Deus e o levar outros a estabelecerem as suas raízes na palavra de Deus, é um eixo fundamental na formação das nossas comunidades cristãs. Em um sentido mais prático, poderíamos dizer que o discipulado, então, é a vida da espiritualidade e da missão da igreja. Paulo conclui esse verso com a afirmação, decorrente dos versículos 8 e 9, de que o Deus da paz estará em nossa companhia. Se a paz de Deus guarda nossos corações e mentes, versículo 7, então o Deus que produz essa paz e que é o dono dessa paz, estará sempre ao lado dos seus discípulos e do seu povo, ajudando a sua igreja
em sua caminhada de fé por esse mundo e em sua caminhada missionária nesse mundo. A proposta final é viver de forma permanente a presença desse relacionamento restaurado entre Deus e nós no mundo. E aí encontramos o nosso caminho missionário nesse mundo. A igreja encontra na paz e na reconciliação com Deus suas diretrizes básicas para a sua vida comprometida com a missão de Deus. Eu creio que com essas ideias, com essas exortações de Paulo, poderemos ajudar um pouco aquela família lá em Annemasse, no interior da França. Creio que com essa visão que a igreja, que os missionários da igreja temos trabalhado por todo o mundo, especificamente ali na Europa, o desafio de se viver essa espiritualidade cristã como uma ferramenta essencial para a comunicação do Evangelho é fundamental para todos nós. Como os irmãos sabem, nesses últimos quase 8 anos, graças a Deus, Rosa e eu, bem como vários outros colegas, hoje temos uma equipe de 22 casais, trabalhando em diversos países da Europa, com mais uns 8 por chegar até meados do próximo ano. Toda essa equipe temos juntos discutido elementos como esses, para nossa própria edificação e amadurecimento na vida missionária. E sempre nos lembramos de todas as igrejas que têm orado por nós. Isso tem sido uma experiência muito rica quando nos encontramos com os colegas. Sempre tem lembrança de alguma necessidade, de algum desafio, e sempre dizem: as nossas igrejas estão orando por nós. E essa vida de oração, essa vida de graça, essa vida de fé que compartilhamos, os irmãos que estão aqui e nós que estamos espalhados por aí, com igrejas que estão surgindo em outros lugares, como lá na Europa, tem sido uma bênção, tem sido um elemento que solidifica e que fortalece as nossas vidas. E por isso eu gostaria de não só agradecer o apoio da igreja, do conselho missionário, do conselho da igreja, de vários irmãos que de vez em quando mandam um e-mail dizendo: a gente orou por você lá em casa hoje cedo e tal. Isso a gente sempre recebe, ou e-mail ou por Facebook. O pessoal sempre tem colocado assim, uma palavra de ânimo, não apenas agradecer, mas também dizer que as suas orações têm sido um fundamento importante de ânimo para que possamos seguir. Por isso eu queria pedir oração, especificamente por alguns pedidos, para seguir o exemplo de Paulo. Vamos apresentar a Deus as nossas petições. Queremos pedir, irmãos, por esse próximo ano que inicia. Será um ano de grandes desafios, onde alguns contatos já feitos com grupos presbiterianos pequenininhos, independentes, que estão meio perdidos em vários países ali da Europa, em contatos que queremos que se amadureçam, porque são pequenas igrejas que estão precisando de muito apoio, Essas igrejas da França, por exemplo, uma pequena denominação de 53 igrejas, que nos pedem 30 pastores, porque eles têm igrejas que estão sem assistência pastoral há mais de 20 anos. Por exemplo, oremos por esses irmãos, oremos para que Deus desperte pessoas que se preparem, sejam devidamente enviadas. Oremos pelos trabalhos lá em Madrid, onde estamos, na cidade de Torrelodones. Rosa e eu temos trabalhado ali já por quase 8 anos. Graças a Deus, hoje temos um pequeno local alugado de 70 metros quadrados, que nos últimos domingos estavam totalmente cheios de pessoas que têm buscado o Evangelho. Por programas de estudo bíblico e discipulado, que a Rosa especificamente tem com mulheres em uma cidade próxima,
por programas diaconais que a nossa pequena comunidade tem desenvolvido na cidade e que as pessoas têm entendido e visto a graça de Deus através de pequenas ajudas que elas recebem. Peço oração por três casais que estão indo para Portugal, um que está indo para a Inglaterra, 3 para a França que estão acabando de se preparar, 2 para a Itália, 2 ou 3 para o leste europeu, para a região dos Balcãs. Pelo desafio que temos já de entrar no Kosovo, um país que o Brasil ainda não reconheceu como país, a maioria dos países do mundo ainda não reconheceram como país, mas eles estão lá, país muçulmano, quase 90% da população é muçulmana, mas que o slogan desse país é newborn, novo nascimento. Eles encontraram uma expressão cristã para tentar descrever a ânsia de liberdade do seu povo, tanto dos sérvios quanto dos albaneses, de certa forma. Temos já contatos ali dentro, vários contatos, estão aguardando obreiros. Oremos por essa família na França, para que Deus possa, a partir deles, de acordo com a sua divina soberania e vontade, estabelecer ali uma comunidade frutífera na fé e na evangelização. Contamos com as orações de todos vocês e com o apoio da igreja. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade, reverendo Augustus, e o privilégio de voltar a vê-los, irmãos. Que Deus os abençoe. Amém.